Fala galera, tudo bem? KudalBR aqui de novo. Esse vídeo de hoje é um vídeo em resposta a uma pergunta muito legal que o Raplogia mandou aqui pra gente aqui na comunidade. E desde já deixo o meu agradecimento aqui pro Raplogia. Muito obrigado por essa pergunta. Eu fui investigar um pouquinho mais a fundo e acabei descobrindo algumas outras coisas mais interessantes que podem ser informações bem importantes para todos nós aqui. Então, antes de ir para o conteúdo do vídeo, pessoal, não se esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações para não perder as novidades e já esmaga seu like aí para poder fortalecer o nosso trabalho aqui. Valeu, pessoal. Bora pro vídeo, então. Então, pessoal, para a gente entender um pouquinho melhor como é que funciona todas esses detalhes da auditoria, é interessante a gente também entender alguns conceitos como SWIFT, KYC, como que tem sido feito essa auditoria no Cooldown. Então vamos começar primeiro pelo sistema SWIFT. Então, para quem não sabe ainda o que é o sistema SWIFT, ele é um fornecedor global de serviços de mensagens financeiras seguras. O que isso quer dizer? Quando um banco está transitando uma informação com outro banco, eles precisam ter uma conexão segura para fazer essas transações. O sistema SWIFT, ele é o sistema mundial para fazer isso. Algumas pessoas aqui devem ter ouvido falar sobre isso quando, por exemplo, teve o ataque recentemente da Rússia com a Ucrânia. Eles falaram que a Rússia ia ser bloqueada no sistema SWIFT, ou seja, isso é uma forma de impactar o país economicamente, porque você trava todas as operações bancárias daquele país para fora dele. Então, os bancos russos, eles não poderiam mais conversar com os bancos fora da Rússia, e isso, então, impactaria financeiramente o país, e isso seria, então, um embargo que os Estados Unidos falou. Sei. Então, só para dar um pouquinho de contexto pra gente, né? O sistema SWIFT também, ele conecta mais de 11 mil membros bancários em 200 países. Então, dá para ter uma noção mais ou menos do que a gente está falando aqui, qual que é o alcance desse sistema, né? Ou seja, todas as transações internacionais de bancos passam pelo sistema SWIFT. E continuando aqui com a nossa avaliação aqui da auditoria, tem um outro conceito também que é muito importante entender, que é o tal do KYC, que é o KYC. O que seria isso daí? KYC ou KYC é o acrônimo para padrões de Know Your Customer, ou seja, conheça seu cliente, né? o seu usuário. Eles são projetados para proteger as instituições financeiras contra fraude, corrupção, lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo. As etapas que envolvem esse KYC são 3. Eles estabelecem a identidade do cliente, eles compreendem a natureza das atividades do cliente e certificam-se de que a origem dos fundos é legítima, e eles avaliam os riscos de lavagem de dinheiro associados a esses clientes que estão fazendo o pedido de KYC. A gente pode pensar em KYC no âmbito financeiro como algo como você vem, por exemplo, visitar um site e você vê aquele certificado lá em cima dizendo que aquele site é tranquilo de se visitar porque ele tem um certificado dizendo que ele está ok e ele é seguro. Esse é o selo dizendo que ele é a prova de fraude e de lavagem de dinheiro, corrupção e terrorismo. Basicamente seria isso. Agora, como é que o KYC se relaciona com o SWIFT? Então, até o momento, quase 6 mil instituições financeiras estão usando o SWIFT KYC Registration, que é para publicar esses dados de KYC e receber os dados dos seus bancos correspondentes, ou seja, são formas seguras e certificadas de transação entre uma instituição financeira e outra. E isso pode ser também em âmbito internacional, pelo caso do SWIFT englobar todo as instituições financeiras, né? Como a gente falou anteriormente, tem 11 mil instituições financeiras que estão cadastradas no SWIFT. Então ele é reconhecido como um padrão aceito pelo Due Diligence de Bank Correspondence, ou seja, ele é algo que certifica que aquela transação ela é válida e ela é autorizada, vamos dizer assim. Agora, com tudo isso em mente, vamos entender quem que é a empresa que está trabalhando com esse KYC e está fazendo a auditoria do Cooldown. Essa empresa é uma empresa alemã chamada Solid Proof,
E ela tem um paper também explicando todo o formato da auditoria do cooldown. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem tiver interessado e quem tiver afiado no inglês aí. Infelizmente o PDF está somente, né, na língua em inglês, mas é um documento bem completo, tem bastante pontos sobre como a auditoria é feita, quais são os pontos críticos importantes e quais são as coisas que poderiam impactar a moeda e se ela está segura ou não. Em relação a essa empresa, ela funciona na Alemanha, essa Solid Proof. Para quem estiver interessado em ver o site também, eu vou deixar o link aqui na descrição. O site é o solidproof.io e eles falam que os relatórios de auditoria deles são personalizados, completos e transparentes. O relatório classifica as vulnerabilidades identificadas por gravidade de crítico, médio e baixo, e juntamente com correções sugeridas, ou seja, eles não só identificam qual que é a ameaça que pode acontecer naquela rede, mas eles também sugerem correções para que aquilo seja remediado e seja corrigido. Então é bem interessante para quem não fala inglês, dá para colocar um Google Translator no seu Chrome como extensão, e aí você pode traduzir e dar uma lida em como eles fazem auditoria. E aqui está o documento especificamente do projeto Cooldown e como que está sendo feito essa auditoria. A gente pode ver aqui que tem vários pontos, tem, por exemplo, nível de risco, capacidade, qual que é os possíveis erros críticos, erros de alta criticidade, de média criticidade, de baixa criticidade. Então, assim, tudo isso está sendo auditado. Mais uma vez eu agradeço aí pela pergunta do Rapologia. É uma pergunta muito válida e eu acho que isso é muito importante de se entender, que apesar de a gente ver todas as transações abertamente, eu não sei se vocês sabem disso, mas você pode ir no Etherscan, você pode colocar o endereço do contrato, no caso, o contrato inteligente do Cooldown, e você consegue ver as transações que estão sendo feitas lá, por exemplo, quando eles queimam Cult, o que está acontecendo. É totalmente aberto para a comunidade, todo mundo pode ver. E isso é uma forma de você mesmo auditar o que está acontecendo no âmbito de que transação que está acontecendo. Mas agora, com relação à tecnologia em si, realmente tem algumas coisas um pouco mais profundas. Eu confesso que eu não li todo esse documento, é um documento um pouquinho extenso, mas ele tem bastante coisa interessante. Ele fala sobre as capacidades, como é que o cooldown se comunica na rede, como é que é a lógica, o fluxo de todas as tarefas que o cooldown realiza e quais são os impactos que isso pode ter na parte de segurança, se existe alguma coisa que foi já testada e não passou. Por exemplo, aqui a gente pode ver que eles têm o Correct Implementation of Token Standard. Então, eles passaram em todos os testes aqui, ó. Eles estão verdinho em todos os testes, isso é um ótimo sinal. Por exemplo, transferência quando é executada uma transferência com um número específico de tokens para um endereço específico, por exemplo. Então, aqui ele passou no existente, no teste e no verificado. Ele passou em todas as verificações dele. Aqui tem tudo falando sobre o Cult, todas as especificações técnicas dele. Para quem é programador, por exemplo, isso aqui é um prato cheio para entender como que a parte técnica do protocolo Cooldown funciona. Recomendo muito dar uma lida e dar uma verificada, já que a gente falou anteriormente que quando se trata de investimento, é bom sempre entender onde a gente está colocando os nossos recursos, não ir pelo hype, mas ir pelo conhecimento de que você sabe onde você está colocando o seu investimento. Lembrando que isso não é uma dica de investimento, isso tem apenas cunho educacional, galera, então façam suas pesquisas, coloquem um tempinho para dar uma olhada, pelo menos, mesmo se você não leu, mas se você pelo menos bateu o olho no documento, seria interessante para você poder dar uma olhada em como os testes foram feitos, o que eles estão testando, todo esse tipo de coisa que é técnica e que faz com que a moeda funcione de forma correta e segura. Então fica aí o link na descrição. Pessoal, deixa seu like aí, se inscreve no canal, ativa a notificação e o sininho lá para poder receber as novidades. E sempre participe aqui da comunidade, traga suas perguntas, é muito boa essa interação. Eu gosto muito de estar em contato com vocês e assim como vocês, eu também sou um dos muitos.
que estou investindo e estou torcendo para que essa descentralização aconteça e que a gente consiga ter um mundo mais igualitário, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e nos vemos no próximo vídeo. Até mais. E viva a Revolução Digital!